Bom, somos alunos do IF Goiânia, Automação Industrial. Meu nome é Gabriel. Bruno. Cleison. Djalma. E vamos apresentar o galvanômetro caseiro. O que é o galvanômetro? O galvanômetro é um dispositivo utilizado nos instrumentos de medidas elétricas, capaz de detectar e medir pequenas intensidades de corrente elétrica, que passam por ele e bem como de indicar o sentido de corrente elétrica. Para estudos de medidas elétricas, ou seja, quando se trabalha com circuitos elétricos. Quando ligado ao circuito elétrico, a corrente que passa pelo galvanômetro cria um campo magnético que move o ponteiro sobre a escala graduada proporcional à corrente elétrica que transcorre o circuito elétrico, demonstrando assim na escala a intensidade da corrente. Primeiramente, desencape cerca de 10 centímetros em cada ponta do fio, deixando-as soltas na mesma direção. Em seguida, enrole circularmente o fio, de modo que tenha um diâmetro de aproximadamente 15 centímetros. Fixe um enrolado de fio de cobre sobre a tábua e deixe as pontas para serem ligadas às pilhas. Por fim, amarre a agulha no meio com a linha de costura e pendure bem ao meio da bobina de cobre. Construa o aparelho experimental de modo que ele fique como da ilustração. Após montado, peça que um aluno ligue as... Como se a gente fosse o professor. Continua. Vai, tá bom assim, tá bom assim. Continua. Depois você corta. Depois você corta. Tá bom, deixa eu ler o meu. Que não, peça com os alunos. A gente é o aluno. Aí você coloca no seguinte. Onde? Ah, gente. Vai logo, para de rir. Onde o galvanômetro pode ser usado? O galvanômetro é um dispositivo utilizado pela sua sensibilidade para detectar e medir correntes elétricas contínuas de pequena intensidade e entra como componente nos amperímetros usados para medir corrente elétrica mais intensas e voltímetros usada para medir diferenças de potencial elétrico. O galvanômetro também funciona aproveitando o torque sobre uma bobina, numa região de campo magnético. Um ponteiro P é apontado fixo a uma bobina, que, por sua vez, é montada de modo e pode girar em torno de um eixo horizontal, numa região de campo magnético gerado por um ímã, permanentemente de forma de uma mola M, em espiral, exerce sobre a bobina um torque que equilibra o torque devido ao campo magnético. O vetor torque devido ao campo magnético é paralelo ao eixo de rotação da bobina e tem modo e sentido que depende, respectivamente, da intensidade do sentido da corrente que circula na bobina, que é a corrente que se procura detectar ou medir.